E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Bradesco, um dos maiores bancos do nosso país e uma das ações que eu tenho aqui na minha carteira de investimentos. Atualmente o Bradesco tem um peso de mais ou menos de 14% nessa carteira que eu faço aberta aqui no canal. E eu conto com 70 ações ordinárias. As ações ordinárias são aquelas que tem o final do código 3. Atualmente, diversos ativos que eu tenho aqui em carteira, a cotação subiu ultimamente. A Engie aí, por exemplo, ultrapassou os R$40, Copel está subindo cada vez mais, BB Seguridade ultrapassou os R$25, mas o Banco Bradesco está aí em um patamar de preço que eu acredito ser bem interessante. Bom, e já falando sobre preço das ações ordinárias do Bradesco, atualmente é possível comprar uma ação por R$ 17,60. Percebam que nos últimos dias essa ação vem variando aí a mais ou menos R$ 16, R$ 18. Particularmente eu enxergo como uma boa oportunidade de investimento, pensando aí no longo prazo. E por esse preço, o dividend yield atual do Bradesco é de 5,19%. Lembrando que o Bradesco efetua outras formas de remuneração aos acionistas, além dos dividendos e juros sobre capital próprio. É bem frequente o Bradesco, por exemplo, efetuar bonificações. Bom, e aqui temos alguns destaques referente ao ano de 2021. O Bradesco teve um lucro de 26,2 bilhões de reais. Foi um crescimento de cerca de 34,7% comparado ao ano de 2020. A parte de seguros, previdência e capitalização, eu também acho muito interessante do Bradesco. O Bradesco é gigante nesse setor de seguros e teve um resultado de 11,5 bilhões, uma pequena queda de cerca de 5,5% comparado ao ano de 2020. Carteira expandida fechou em 812 bilhões, o ROE ficou em 18,1% e a margem de clientes em 55,5 bilhões. Um ponto muito interessante é que o Bradesco está investindo cada vez mais nas suas plataformas digitais e nesse ano de 2021 a liberação de crédito alcançou o valor de 88 bilhões. Isso é muito interessante, pois é um método do Bradesco liberar créditos aos clientes tendo um custo menor. E a receita de prestação de serviço finalizou o ano de 2021 em 34 bilhões. E nesse ano aí, o Bradesco distribuiu cerca de 9,2 bilhões de reais a título de juros sobre capital próprio ou dividendos. Com isso, o payout ficou em 44%. Aqui temos mais alguns destaques, principalmente referente ao quarto trimestre de 2021. A margem financeira ficou aí em mais ou menos 17 bilhões de reais. Teve uma pequena variação positiva em relação ao quarto trimestre de 2020. Já o consolidado de 2021 ficou em 63, 64 bilhões, uma variação positiva de mais ou menos 1,3% comparado ao ano de 2020. As provisões nesse ano de 2021 fecharam aí em mais ou menos 15 bilhões de reais. Essas provisões, normalmente o Bradesco realiza um cálculo bem elaborado para definir esse valor. É um fator de segurança para a empresa. As operações de seguro e previdência nesse quarto trimestre fecharam em 3,5 bi, variação também positiva bem grande em relação ao quarto trimestre de 2020, mas é importante citar que o setor de seguros aí ainda está passando por uma situação um pouco conturbada, a sinistralidade ainda está em alta. Acredito que no ano de 2022 as empresas do setor de seguro tenham um desenvolvimento ainda melhor. E o lucro líquido desse quarto trimestre ficou em 6,6 bilhões de reais, apresentou uma queda tanto em relação ao terceiro trimestre de 2021, quanto em relação ao quarto trimestre de 2020. Nesse ano de 2021, o lucro do Bradesco fechou um pouco acima de 26 bilhões de reais e foi um resultado recorde. Note aí que de 2017 até 2019, os resultados do Bradesco eram crescentes, então chegou a crise do coronavírus e houve essa queda aí bem extensa nos resultados do Bradesco, que foi para mais ou menos 19,4 bi. E nesse ano de 2021, a recuperação chegou bem rápido e o Bradesco apresentou aí esse lucro líquido recorde, o que já nos deixa aí otimista quanto ao ano de 2022, que essa tendência de crescimento nos resultados pode continuar ocorrendo futuramente. Sobre os investimentos nas plataformas digitais do Bradesco, é outra coisa que eu gosto bastante no banco. Estamos aí em um momento em que
os bancos digitais estão crescendo bastante e o Bradesco não ficou atrás, vem investindo cada vez mais nos seus aplicativos e hoje cerca de 98% das transações são realizadas através dos canais digitais. Isso também é um fator muito positivo, pois reduz bastante os custos operacionais do banco. Além disso, os clientes do Bradesco estão cada vez mais adeptos a utilizar essas plataformas digitais e ocorreu nesse ano de 2021 mais de 1 bilhão de aberturas de contas através do aplicativo do Banco Bradesco. Isso também é um fator muito positivo, pois é um meio do Bradesco alcançar os seus clientes por um custo muito menor. Diversas outras operações bancárias também vêm crescendo cada vez mais nos aplicativos do Bradesco, sinal aí que o banco não está perdendo espaço para os bancos digitais. O Bradesco também tem participações em diversas outras empresas e no portfólio do Bradesco também estão presentes a Ágora, o Banco Next e o Bits, que é a carteira digital do Bradesco. A Ágora, nesse ano de 2021, alcançou a base de clientes de 743 mil. Essa que já foi uma grande corretora, aos poucos está crescendo cada vez mais, assim como o volume sob custódia atualmente é de cerca de 66 bilhões de reais e a captação líquida ultrapassou os 12 bilhões de reais nesse ano de 2021. Já o Next, que é um banco digital também que o Bradesco tem em seu portfólio, nesse ano de 2021 alcançou os 9,9 milhões de clientes e em janeiro de 2022 alcançou os 10 milhões de clientes. E um fator extremamente importante é que 78% desses clientes não eram correntistas do Bradesco. É um outro meio que o Bradesco vem conseguindo atingir novos correntistas. E por fim, temos a Bits, que é a carteira digital do Bradesco, alcançou nesse quarto trimestre de 2021 mais de 6 milhões de downloads e atualmente conta com mais de 4 milhões de contas acumuladas. Bom, se tratando de um dos maiores bancos do nosso país, obviamente que os resultados vêm vindo aí cada vez melhores, assim como os proventos que o Bradesco vem distribuindo ao longo dos anos. Notem que mais ou menos 50% do lucro que o Bradesco vem apresentando, ele vem distribuindo aos seus acionistas. Além disso, o banco frequentemente efetua novas bonificações, que é um outro método de remunerar os seus investidores. Bom, e falando aqui de bonificação, um fator aqui muito interessante, nos últimos 3 anos o Bradesco realizou bonificações para os seus acionistas. Em 2019 ocorreu uma bonificação na proporção de 20%, em 2020 de 10% e em 2021 também foi de 10%. Só nesses últimos 3 anos ocorreu aí 3 grandes bonificações. E para quem não sabe o que é bonificação, por exemplo, essa de 10% que ocorreu em 2021, para cada 10 ações, o investidor recebeu mais uma. Para cada 100, o investidor recebeu mais 10. Esse é um meio também muito interessante de remuneração aos acionistas e também é um modo de dar mais liquidez às ações do Bradesco. Atualmente o Bradesco também tem 2 programas de recompra ativo. Um foi aprovado em 2020, que se trata de 7 milhões e 500 ações preferenciais, e o outro foi aprovado em abril de 2021 e é um programa de recompra de 48 milhões 705 mil e 792 ações ordinárias e 48 milhões 485 mil e 3 ações preferenciais. Esses programas de recompra também são muito interessantes, pois basicamente o banco tem dinheiro, enxerga que suas ações estão baratas e está utilizando seu dinheiro para comprar essas ações. Além disso, recentemente o Bradesco anunciou a exclusão de algumas ações que tinha em tesouraria. Esse é outro fator também interessante para os acionistas, pois dá mais valor às ações dos investidores. Por fim, temos na nossa bolsa 2 tipos de ações do Bradesco: as ordinárias, final do código 3, e as preferenciais, final do código 4. E eu trago aqui uma pequena comparação entre essas 2 ações, levando em conta os principais indicadores de valuation. Começando aí pelo dividend yield, atualmente a ação ordinária apresenta um dividend yield de 5,19%, superior à ação preferencial, que apresenta um dividend yield de 4,68%. O P sobre L, 7,8% da ação ordinária contra 9,51% da ação preferencial, e o P sobre VP,
1,16 da ação ordinária contra 1,42 da ação preferencial. Mesmo se tratando de ações do mesmo banco, atualmente existe uma diferença muito interessante favorável para as ações ordinárias, que são a de final código 3. Mas em geral, as duas ações estão sendo negociadas por um preço bem interessante, levando em conta os principais indicadores de valuation. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi uma pequena análise aí de Bradesco, uma ação aí que eu tenho em carteira. Caso você esteja novo por aqui e não conhece o canal Guilherme Invest, eu deixo o convite para se inscrever e acompanhar essa carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube, e vamos juntos interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Se gostou desse vídeo, também peço que deixe o gostei, pois vai ajudar esse vídeo a chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.